Decisão, Ronilson, o ministro tenta ser bem didático até nesse sentido, né? Tanto falando, se debruçando sobre a realidade do sistema penitenciário hoje, quanto especificando muito bem as diferenças de onde Bolsonaro estava preso antes para agora. Tem inclusive uma tabela dentro da decisão na íntegra, quando a gente olha, trazendo os destaques de diferenças da metragem, das acomodações, das refeições, até colocando aqui que agora vai ter 5 refeições por dia. A gente sabe que havia aquela suspeita da família em torno da alimentação de Bolsonaro, os cuidados com isso, e por isso, inclusive, nessa cela de agora, nesse apartamento de agora, tem a cozinha própria, tem aqui o destaque sobre o banho de sol, o local para visitas, o horário de visitação, uma série de questões colocadas, mas queria ressaltar essa parte do didatismo, que inclusive o ministro fala também em certo momento que, apesar de ser extremamente privilegiado, não é colônia de férias, não é hotel, mas dando uma resposta às críticas que eram feitas para não abrir muito margem para essa discussão, né? Pois é, Natália, respondendo o óbvio que o Sakamoto já começou tão bem. É penitenciário, ele está preso, né? Ele está nessa condição. E todo esse didatismo, toda essa didática, eu diria até essa generosidade do ministro Alexandre de Moraes de mostrar o óbvio, quase que não é necessário, né? Porque se tem alguém que sabe como funciona o sistema prisional no Brasil para as pessoas comuns, para a grande parte da população, desde os pés de chinelo até um ou outro envolvido com facções, não importa, sabe como funciona o sistema prisional. Inclusive, tinha prazer de que o sistema prisional funcionasse assim para essas pessoas, é o próprio Jair Bolsonaro. Ele sempre foi um crítico de condições que ele considerava como regalias nas prisões para os prisioneiros. Não vou nem entrar no mérito, posso até citar depois, mas não vou nem entrar no mérito do quanto que ele, inclusive, defendia tortura como uma metodologia que deveria funcionar. Então, se o Alexandre de Moraes está falando para alguém que sabe exatamente como funciona o sistema prisional, o Jair Bolsonaro poderia ser o primeiro a dizer que definitivamente as condições nas quais eu estou vivendo aqui, a maioria da população carcerária no Brasil não vive, não teria, não terá, e eu não gostaria que tivesse. Isso é extremamente importante. Então, se tem uma coisa que não faltou, é dignidade. Tudo está sendo feito dentro da lei, com muito bom senso, ainda respeitando uma certa margem, porque tem ali um background, tem um referencial que foi todas as condições do Lula, para além da questão legal, é óbvio que tem uma questão política, tem uma questão de imagem, tem uma questão de repercussão, essas coisas se misturam, né? Se atravessam, não dá para ser pura e simplesmente só o frio da lei, tem um impacto em político que é importante. Então, se tem uma coisa que não faltou em todo esse processo, foi dignidade, inclusive de assistência, inclusive de atendimento. Agora, o que não dá para fazer é ficar ouvindo pitacos de apoiadores e da família para dizer como as coisas devem ser. Como devem ser no atendimento médico, como deve ser nas condições prisionais, como deve ser nas condições carcerárias, como deve ser em termos de privilégio do que ele deve ter e o que ele não deve não ter. Isso já está tudo pré-estabelecido, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o que está pré-estabelecido, e a tabela é pura e simplesmente para ilustrar o óbvio, né? Não faltou dignidade, não faltou um tratamento digno, com atenção, respeitando a sua condição de ex-presidente, e aliás, Bolsonaro e seus apoiadores e família, deveria levantar a mão para o céu para isso, porque se na condição de parlamentar, né, na condição de deputado, considerando que Bolsonaro foi um parlamentar completamente inexpressivo, não tem nenhuma produção relevante, significativa no país, nem no Rio de Janeiro, o que dirá nacionalmente. Se ele perde o seu foro privilegiado, seu mandato, se ele vai numa condição totalmente comum, as críticas então seriam muito maiores, porque as condições seriam muito piores. Ele está sendo totalmente
ele está sendo respeitado dentro da condição que faz todo sentido, é um ex-presidente, a gente sabe que são condições completamente diferentes, exige certos privilégios aqui com muitas aspas, são outras condições, né? Como o Sakamoto falou, não dá para você colocar policiais junto com pesos comuns, não dá para você colocar um delegado na mesma condição, muito menos um presidente da República. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo respeitado e não está faltando dignidade, não está faltando atenção, não está faltando atendimento. Agora, vamos repetir o óbvio que o Alexandre de Moraes colocou, que parece até uma ironia, mas não é uma ironia. Às vezes, em algumas condições, é preciso lembrar, porque eu acho que essas pessoas se isolaram num mundo de privilégio e de autoridade que perderam a noção da realidade. Isso era uma coisa que eles sabiam com muita convicção antes, engraçado, né? Eles tinham muita convicção antes e perderam a sua convicção agora. Né? Sistema carcerário não é colônia de férias, não é hotel, é cumprimento de pena dentro do respeito aos marcos de direitos humanos e direitos legais ao que tudo que nós estamos vendo indica que está sendo profundamente respeitado. Vamos, inclusive, chamar reforço para um golpe de Estado. Quando a gente vê essas análises, Ronilson, a gente vê que sim, é uma realidade completamente diferente nesse novo espaço, mas que para os dois lados ideológicos que a gente tem hoje no Brasil está sendo explorado de uma forma simbólica. Queria começar aqui um pouco com as repercussões, trazendo primeiro as da família Bolsonaro. Vimos Flávio questionando, inclusive, colocando em dúvida se Moraes estaria agindo da mesma forma, se no caso a gente estivesse falando do ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação do ministro para o STF. Também Carlos Bolsonaro atacando Moraes e dizendo que o ex-presidente está em um ambiente prisional severo. E temos também agora Eduardo Bolsonaro acusando, inclusive, Moraes de perseguição depois da transferência. Vamos ouvir o que ele disse. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio comum, a Papudinha. Né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político, pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Bom, tentam colocar ali como motivos reais, né, Ronis? Mas quando a gente fala nessa parte da repercussão, a gente fala muito do que cola no público quando se fala. E aí estamos tratando de realidade melhor, mas da imagem de um complexo penitenciário, né? Que é o que está pegando mais na hora dessas críticas deles. Eu acho que não tem dúvida, ninguém de bom senso tem dúvida de que uma coisa que não tem ali é violação de direitos humanos. Aliás, entrar nesse debate com a família Bolsonaro é realmente muito difícil, porque você tem que fingir uma certa simetria de discurso que ela realmente é muito difícil de ser sustentada. É muito difícil ver Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro falar em humanas, coisa desse tipo. É muito difícil você fazer um debate nesse sentido, como se você não tivesse um histórico de Bolsonaro que atropelou isso praticamente a vida inteira. Gente, não dá para fazer esse debate de condições severas ou condições inumanas de encarceramento, de prisão, com quem publicamente falava de fuzilamento, de tortura, que defendia a tortura, né? Aquela sua célebre frase lá com relação ao Chico Lopes, defendia pau de arara para quem fosse na CPI ficasse em silêncio, de ficar em público imitando arma, dizendo que vai metralhar a petralhada, a sua crítica eterna, crítica às condições precárias, inumanas, aí sim que são críticas antigas de movimentos pelos direitos humanos no Brasil, da sociedade civil ao sistema penitenciário brasileiro, que Bolsonaro sempre considerou como que ainda era muito pouco para os presos brasileiros. Para quem
zombou de tantas pessoas na pandemia, imitando falta de ar, coisas desse tipo. É muito difícil fazer um debate razoável para quem agora está numa condição que está completamente acima do que é a média brasileira, do que é o normal da vida da maioria das pessoas, e considerar isso como uma condição inumana ou desprezo pelas condições humanas. Esse debate não é razoável. Não é razoável com uma pessoa com um histórico como o Bolsonaro, que sempre se orgulhou de tortura, inclusive como metodologia para hoje. Não é uma coisa que ficou na ditadura militar, é uma coisa para hoje, como metodologia para poder extrair informação contra prisioneiros, contra pessoas presas e etc. Então, com esse histórico, com esse background de declaração, eu acho que é olhar um pouquinho para a história, meu amigo, desculpa, olha para o histórico de declarações, de afirmações, de propostas, de projetos do seu pai, né, do seu líder político, e faça uma comparação entre o que existe hoje, entre o que tem hoje, o que ele está usufruindo e o que realmente estaria. Eu acho que, aliás, uma coisa que Bolsonaro deve comemorar, que ele não está preso no sistema prisional de um sistema que poderia ser implantado no seu governo, porque o sistema prisional, seja para quem for, entrou no sistema prisional num sistema ideal na cabeça de Bolsonaro, do seu governo, dos seus aliados, era barbárie. Essa condição ela não existiria. Ninguém ia sair de 12 metros quadrados para 60 metros quadrados. Estava mais para sair de 12 metros quadrados para 3 metros quadrados para ver se a condição fica pior ainda. Então, assim, é um debate que não é razoável, uma crítica que não é razoável. Pode ser, pode ter outras críticas, talvez, por uma questão médica, questão de saúde, que quer colocar isso no debate, tudo bem. Mas essa crítica feita pelos aliados, feita sobretudo pelos filhos de Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, falar de falta de condições humanas e desprezo às condições humanas por tudo que o Bolsonaro está vivenciando na Papudinha, sinceramente, é fazer com que a gente tenha uma perda de tempo, porque esse debate não é razoável diante de tudo aquilo que Bolsonaro historicamente defendeu.